É interessante observar como os autores bíblicos muitas vezes querem nos deixar conscientes do nosso momento histórico ou conscientes de todo o processo histórico onde o plano de Deus se desenrola. Por exemplo, no livro de Hebreus, basicamente o autor tenta mostrar para os seus leitores originais o momento histórico que eles estavam vivendo era um momento de privilégio, era um momento de perfeição, é uma palavra muito importante em termos teológicos para o livro de Hebreus. Estava vivendo um momento especial dentro do plano de Deus. Jesus tinha vindo, a nova aliança estava estabelecida. Então, o autor está querendo mostrar para eles em que momento histórico eles estão vivendo e como isso tem implicações diretas, por exemplo, para a vida piedosa deles, né? A vida de oração, entrar no Santo dos Santos, ter esses benefícios sendo usufruídos de forma correta. Então, perceba que a argumentação dele é histórica. Gálatas também, problema do povo lá com a lei. Paulo vai mostrar que esse problema passa por uma ignorância com respeito a questões históricas. A lei veio depois da promessa, e isso tem implicações também. Por exemplo, 1 Timóteo 2, quando Paulo vai falar da questão da mulher não poder ensinar na igreja, ele vai dizer que uma das razões dele é porque a mulher não pode ensinar na igreja porque a mulher foi criada depois do homem. Então, essa é uma questão histórica. Perceba então que elementos históricos têm uma grande importância para a vida piedosa, para o nosso entendimento da própria realidade. Agora, isso também tem implicações para questões hermenêuticas, interpretações do texto bíblico. E aqui eu quero citar um texto interessante que até pouco tempo eu tinha dificuldade com ele, que é o texto em que a Bíblia diz, e Deus vai dizer para Davi, que ele não poderia construir o templo porque ele havia derramado muito sangue. Eu sempre fiquei pensando, mas por que Davi está sendo julgado? Ele não vai ter esse privilégio de construir o templo porque ele derramou muito sangue, uma vez que o derramar de sangue de Davi, na verdade, é uma bênção para o povo de Israel, para o próprio Davi. E foi aprovado por Deus. Então, como Deus agora, que aprovou o que Davi fez, está agora dizendo que ele não pode construir o templo porque ele matou muita gente? Bem, essa é uma leitura moral da questão. Eu estou fazendo uma leitura moral, eu estou entendendo que a declaração de Deus para ele, se derramou muito sangue, é uma reprovação moral do que ele fez. Mas essa não é a única solução, não é a única opção para entender o texto. Deuteronômio capítulo 12 vai nos dizer, através de um processo histórico, como seria então a chegada do povo de Israel na terra, que passaria por um processo de conquista e logo depois o templo. O templo, o altar único do povo de Israel, ele era um momento histórico especial, onde ali simbolizaria o estabelecimento do povo na terra e a parada do tempo de conquista. Então você tem um tempo de conquista e um tempo de estabelecimento na terra, um tempo de conquista e o tempo do altar único. O que Deus está dizendo então para Davi, ele está entrando para mim numa questão de mérito histórico. Ele está dizendo, olha, você derramou muito sangue, você é da época da conquista, você viveu a época da conquista, o seu filho vai viver a época do altar único, a época do estabelecimento, do templo. O templo era esse templo do estabelecimento, do altar único e de que o povo de Israel não precisava mais conquistar nada. Essa é a ideia. Então eu acredito que a declaração de Deus para Davi não é uma declaração de natureza moral, mas histórica. Ele está só situando Davi em termos históricos. A importância, então, de saber em que momento histórico vivemos ao ler a Escritura e ver também, fazer uma leitura histórica, porque Deus está trabalhando ao longo da história e esses processos históricos são importantes na nossa lida com a interpretação da palavra de Deus. Fica essa dica interpretativa para você aí. Eu espero que eu tenha lhe ajudado de alguma maneira. Valeu, galera. Até a próxima.